No último vídeo, a gente teve uma discussão a respeito de regra de negócio no index. E eu disse que se a gente botar toda a regra de negócio aqui no index, ele vai ficar imenso e não vai ser um sistema fácil de você identificar o que está acontecendo e de fazer modificação, certo? Então, para resolver esse problema, para a gente ter uma organização melhor no nosso código, a ideia que eu tenho, a ideia que eu vou dar, né, e que é uma ideia que eu uso nos meus projetos pessoais, é criar um controlador. Mas assim, não pense em controlador como controlador do MVC. Pense em controlador aqui, poderia ser outro nome, certo? O conceito de controlador aqui, na verdade, é quando a requisição chegar, quem vai tratar minha requisição são meus controladores, certo? Aqui está o código, eu já fiz o código, já está pronto aqui, mas eu vou explicar o passo a passo. Primeiro, se você está seguindo os vídeos, você deve lembrar que aqui estava usuário DAO e pedido DAO, porque foi lá nos primeiros vídeos a gente fez um exemplo de persistindo e tal, mas aqui eu mudei. Pode ver que eu botei aqui no pacote controlador, eu botei usuário controller e pedido controller, certo? Essas são as classes que a gente vai usar aqui, certo? Eu vou entrar nessas classes e nós vamos, como é que eu digo, analisar elas passo a passo, certo? Mas elas já estão aqui declaradas. Além disso, se você está seguindo o vídeo, você vai ver que aqui mudou. A gente ainda tem o echo, a gente ainda tem o JSON encode, que no último vídeo a gente viu como criar como fazer o objeto mesmo com atributos privados ser convertido para JSON, certo? Mas aqui, ao invés do DAO, nós estamos usando o usuário controller, certo? Com o método dele get. Se você não viu o último vídeo, eu recomendo que você veja, porque eu explico por que a gente vai usar um método aqui e não botar a regra aqui. No outro vídeo eu comecei essa discussão, mas agora vamos olhar o método, certo? Para entender por que tirar ele daqui. Se a gente deixasse ele aqui, essa URL teria três possibilidades, certo? Ela teria a possibilidade de vir sem essa parte aqui, ou seja, que seria uma busca por todos os usuários. Ela teria a segunda possibilidade também de ter um ID válido e trazer um usuário apenas. E a terceira possibilidade é você passar um ID que não está cadastrado no seu banco de dados, certo? E aí ele tem que dar um tratamento adequado para essa requisição, né? Ele não pode simplesmente dar um erro, certo? Então vamos lá entrar no controller. Esse aqui é o método get do controller. Primeiro vamos falar um pouquinho aqui sobre o controller, certo? Tá aqui a classe, ela só tem um atributo privado que é o DAO. No próprio construtor eu já digo que esse DAO é um usuário DAO, tá aqui. Lembrar sempre de importar tanto o usuário DAO, nesse caso que eu preciso, quanto o usuário, que em alguns momentos eu vou precisar manipular o usuário, certo? Então tá aqui aí aqui tem um get set do DAO para manter para não deixar ele tão exposto, né? E aqui tá meu método get. E ele fala justamente das três possibilidades que eu falei. A primeira é o caso de não passar um ID. Quando ele faz isso, quando ele não passa o ID, na verdade ele está dizendo traga todos no nosso sistema, certo? Isso poderia ter um tratamento de paginação, mas eu não vou me prender a isso agora. Tipo, isso é uma coisa que você que tá se preocupando com isso pode fazer, mas não é relevante para o nosso exemplo aqui, certo? Então, quando ele não passa ID, o que é que acontece? Eu crio um array chamado data. Daí eu faço uma busca por todos com o meu DAO, certo? O get DAO. Guardo os resultados. Depois eu faço um for each nos resultados. E a cada resultado eu vou acumulando no array DAO a conversão do meu objeto para array, certo? Daí quando ele acaba, ele volta para cá e esse array eu consigo converter no JSON encoder. E aí eu consigo mostrar na tela. O outro caso contrário, né, caso o ID não seja nulo, ele vai buscar um objeto por ID. Se o objeto retornado for diferente de nulo, eu converto ele para array e guardo na variável data. A variável data é retornada sempre aqui no final, certo? E caso não encontre, caso o objeto seja nulo,
Eu optei por passar um array vazia, mas poderia ser nulo também, não tem problema. Poderia até levantar uma exceção, mas a gente vai falar disso depois, certo? Essa é a explicação do método get, que no caso é como se fosse o buscar, né? Alguma coisa desse tipo. Os métodos a mais que nós temos é o delete, que está vazio aqui, temos o update e temos o insert. Repare que o insert ele recebe um JSON e não um objeto, porque quando os dados vêm do servidor, na verdade a gente vai mandar na forma de JSON, certo? É como eu expliquei antes, a comunicação do nosso serviço vai ser toda assim, ele recebe JSON, converte em objeto, faz a regra de negócio que ele precisa, persiste no banco de dados se for o caso, e quando ele for retornar alguma coisa, ele mesma coisa, ele pega o objeto do banco de dados, o que seja, converte em JSON e retorna para a tela na forma de string. Esse JSON retornado, se você retornar ele para um Android, ele tem algumas APIs no Android que conseguem consumir o JSON e usar os dados para botar no objeto. Se você usar Angular ou se você usar qualquer biblioteca JavaScript, até o JavaScript puro, você tem como converter esse JSON também para objeto literal, no caso do JavaScript. E muitas tecnologias hoje, na verdade, C#, a maioria entende o JSON como um padrão de comunicação. Então, quando você faz essa conversão de JSON, você torna sua API mais reutilizável, você tem mais possibilidades para ela, certo? E quanto a essa questão aqui de vir JSON, vamos olhar aqui o código do insert, certo? Primeiramente, está aqui o get que a gente falou agora, né? Passando as 3 possibilidades que eu disse, e o post está aqui, certo? Quando for uma requisição push para o URL usuário, a gente já tem que injetar aqui o usuário controller também, que a gente declarou aqui em cima, certo? E aí vai. A primeira coisa que a gente faz é pegar a instância atual do objeto app, que é o que a gente cria com o Slim, certo? A gente faz isso porque dentro desse objeto a gente tem um atributo chamado, dentro da requisição a gente tem um getBody. E esse getBody ele vem com o que você manda na sua requisição, que no nosso caso vai ser um JSON, certo? Aqui ele ainda é um string, então a gente usa aqui a operação contrária, que é o JSON decode. Aqui a gente usa JSON encode para mostrar, e aqui a gente está usando JSON decode para ler. Isso vai fazer essa string aqui virar um JSON, certo? Então eu jogo nessa variável JSON, poderia ter qualquer nome, e chamo o método do meu controlador insert, certo? Se a gente vier aqui, você vai ver que o que eu faço é o seguinte: esse JSON, quando eu uso aquele JSON decode, ele me retorna um objeto. E esse objeto, cada propriedade que a gente passou no JSON fica disponível aqui como um item público, certo? Então eu passei ID, e-mail, senha e endereço, que é o que eu preciso para criar um usuário, né? Criei aqui o usuário, guardei ele aqui nessa variável. Então eu uso o meu DAO, usando o getDAO, e chamo o comando de insert. Caso não dê nenhum erro, na verdade isso aqui falta um tratamento adequado de exceção, mas não vamos se preocupar com isso agora, porque agora a gente está se preocupando em fazer as funcionalidades, certo? Ele retorna um array com uma mensagem. Quando essa array retorna, a gente vai usar JSON encode no retorno do método insert, e ele vai me retornar aquela mensagem que eu posso usar para mostrar para o usuário que deu certo. Então vamos abrir o Postman e vamos testar esses dois métodos, certo? Pronto, estou aqui com o Postman aberto, certo? Primeira coisa que eu vou fazer é fazer o teste com get. Vou mandar a requisição. Eu esqueci de levantar o servidor hoje, porque é a primeira vez que eu estou usando a máquina. Pronto, o lamp está funcionando. Vamos tentar fazer a requisição. Pronto, ele trouxe aqui todos os usuários que eu tenho cadastrado. Tá aqui. Reparem que esse colchete aqui no começo me diz que isso aqui é um array, certo? Que isso pode, quando você for usar no JavaScript em alguma coisa, você vai ter essa possibilidade de percorrer esse array, certo? Mas se eu quiser apenas o usuário 1, por exemplo, tá aqui meu usuário 1. Se eu quiser meu usuário 3, tá aqui. E se eu botar um ID que não existe, ele me trouxe o array vazio, certo? Esse aqui são nossos exemplos usando o get.
Repare que aqui é o get, mas dessa mesma forma que a gente está usando aqui, a gente podia estar usando no browser. Eu só estou aqui no Postman para a gente poder testar o post também, certo? Vou apagar esse final aqui da URL, vou botar post. O corpo da minha requisição já tem aqui um teste que eu fiz há pouco tempo. Vou botar outro e-mail aqui, a senha, pronto, o endereço é esse. Então a gente está fazendo a requisição para essa URL passando esse JSON aqui, certo? Reparem que é um JSON que tem justamente os campos que a gente vai precisar lá na hora de consumir, certo? Quando ele chega aqui, aquela string, eu transformo em JSON. Quando chega aqui no usuário, eu pego os parâmetros que tem dentro dele, certo? E aí crio o meu usuário. Então vamos lá executar, né? É post para essa URL passando esse JSON. Ele me mostra a resposta aqui embaixo. Tá aqui a resposta. A requisição de... Aqui é uma requisição e aqui é uma resposta, né? Então, com aquela requisição, passando aqueles dados, ele me retornou mensagem inserida com sucesso. Se a gente for aqui no phpMyAdmin e vem aqui não é esse banco não, é esse banco aqui de usuários, tá aqui o usuário que a gente cadastrou agora, deu certo. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre a operação de exclusão e de edição. Vamos falar também sobre tratamento de exceção, como a gente criar nossas próprias exceções e não deixar o sistema tão vulnerável a exceções internas, por exemplo, algum erro do Doctrine, alguma coisa desse tipo. E tem mais vídeos aí pela frente, eu não tenho todos de cabeça, mas no futuro lançarei. Valeu pessoal, até mais.